Vamos lá, bom dia a todos, professor Celso Monforte, elementar, preparatório. Aula de hoje sobre literatura, barroco especificamente. Vamos nessa. Bom, a aula de hoje temos como tema o barroco, também conhecido como seiscentismo. Mas antes de falar de barroco, eu preciso parar um pouquinho para falar de algo anterior. Bom, barroco, seiscentismo, 1600. Qual é a ideia do 1600? Antes de 1600, logicamente, 1500. E 1500 retoma descobrimento do Brasil. E qual a importância dessa ideia do descobrimento do Brasil? Em literatura, saber que na Europa já tínhamos a literatura acontecendo, tudo em movimento. A partir da chegada dos portugueses ao Brasil, é que vamos começar a desenvolver uma literatura que nem pode ser chamada de literatura no início. Por quê? Porque a literatura, nesse período de 1500, ela tinha apenas como objetivo divulgar o que acontecia no Brasil. O ouro, a prata, os nativos, informando a Portugal. Então, nesse momento nós temos apenas a literatura de informação. Após esse período, onde já tem portugueses se envolvendo com as Índias, gerando frutos no Brasil, é onde começamos a ter uma estrutura do brasileiro diferente. É neste momento que começamos a desenvolver o barroco. Como assim? Nesse período já deu tempo de termos brasileiros natos, alfabetizados, ou melhor, letrados, para poder criar uma literatura suficiente para que seja considerada um movimento literário. Bom, tratando essa ideia do barroco, você tem 1580, onde Portugal está em conflito com a Espanha, onde a Espanha fica em conflitos econômicos e territoriais com Portugal. E isso tudo gera um surgimento de um pensamento. Esse pensamento inicial é o que nós vamos chamar de barroco. Em 1756, com a criada da Arcádia Lusitana, é o fim do que nós chamamos barroco. Então nós temos aqui o período inicial, 1580, e o término, 1756. São os dois marcos de início e de término. Bom, coincidentemente, em 1580, que é o surgimento aqui do barroco, nós temos a morte de Camões. Bom, Camões é muito importante, como eu já falei para vocês, principalmente na parte que se diz da autoestima. Por que Camões foi importante? Foi através dele que os portugueses conseguiram renovar seus pensamentos e forças para se fazer ao mar. Através das histórias e dos poemas de Camões, você tem toda uma motivação e valorização do povo português. A partir desse momento, o povo acredita no que é falado, na ideia passada e começa a respirar melhor, a ter mais ânimo e sonho de conquistar algo. Bom, passando esse primeiro período, onde eu falei do início, 1580, e o término, 1756, e não poderia deixar de falar de Camões, eu tenho uma análise histórica. Por que análise histórica? Nós sabemos que a literatura ela não está perdida no mundo e no espaço. A literatura está sempre ligada aos fatos que acontecem na nossa sociedade. Ou poderia até dizer que a literatura é reflexo de um povo. A literatura vai representar uma forma de pensar ou de sentir de um grupo de pessoas. E isso tudo é colocado de maneira bem clara nesse triângulo aqui, se é que eu posso chamar de triângulo. Eu tenho a economia, política e religião. Alguma coisa parecida com o que vivemos até hoje. Bom, economia. Eu preciso de grana, eu preciso de incentivo, eu preciso de motivação. Só isso? Claro que não. A parte política, por que fazer? Por que criar um movimento? Qual a intenção do movimento? E depois, a ideia da religião, porque eu ainda tenho aqui a ideia do teocentrismo. Mais à frente vamos falar do antropocentrismo. E aí começa o barroco. Aquelas dualidades, os momentos de conflito, a imperfeição no sentido de sim ou não. Bom, então sempre tendo em mente economia,
política e religião. Quando isso aqui se mistura, sempre teremos problemas. Ou seja, normalmente vai acontecer alguma coisa que vai chamar a sua atenção. Bom, neste quadro aqui do meio, ou melhor, o segundo quadro, eu posso ver uma numeração, 1, 2, 3, 4. Por que 4? Porque eu tenho 4 situações bem específicas para entender o surgimento do Barroco e como será a dinâmica deste processo. Bom, primeiro, a derrocada do feudalismo. Celso, mas você está dando aula de história? Sabemos que literatura está diretamente ligada à história. Como eu falei anteriormente, literatura conversa com história, conversa com o povo, conversa com sentimentos. Então eu tenho a derrocada do feudalismo, ou seja, feudalismo em extinção, eu tendo grandes problemas e mudanças constantes. 2, formação dos estados absolutistas, o rei, ou seja, eu tenho a monarquia, onde o rei está no topo da pirâmide e tudo que está em volta, ou melhor, tudo que está abaixo, vai existir em função do rei. Ele é o poder absoluto, por isso, absolutista. Bom, qual é a ideia do rei? A ideia do rei é valorizar a circulação de mercadorias. Para quê? Para através dessas conquistas e destas mercadorias, compras e vendas, que eu tenha o lucro. Ou seja, eu vendo algo e recebo um valor acima do que eu esperava ou que eu pensei. Assim o rei ganha cada vez mais. Aí eu tenho um problema aqui. Nós ouvimos em vários filmes que toda vez que a população tem algum problema ou que a população entra em conflito, é porque a monarquia desejou ostentar mais, ela quis mais riqueza, ela quis mais luxo, e esse luxo custa dinheiro. E se a monarquia não tem esse dinheiro, ela tem que cobrar da base da pirâmide que forneça esse dinheiro. Várias vezes você vê em filmes eles aumentando impostos. Estes impostos são a forma de dar lucro para a monarquia, ou seja, sustentar toda a base da monarquia, ou melhor, base não, a parte superior da monarquia. Bom, depois disso eu tenho o fortalecimento da burguesia. Perceba que no tópico 1, 2 e 3 eu tenho uma oscilação. Que oscilação é essa? Eu saio do feudalismo, através do absolutismo eu chego à burguesia. Então a burguesia vai criar um status, ou seja, ela vai ganhar importância, ela vai ter suma importância dentro da ideia da literatura do Barroco. Além disso, eu falei de religião. Se eu falei de religião, eu tenho que citar a Contra-Reforma. Como assim a Contra-Reforma, Celso? Eu tive a Reforma Protestante, Martim Lutero, criando todo um novo pensamento, uma postura, e a Igreja Católica não iria deixar por menos. Então a Igreja Católica, assim como eu citei anteriormente em religião, ela precisa criar um outro movimento para conter essa ideia de Martim Lutero. Ou seja, o que ela faz? Ela faz o que nós chamamos de Contra-Reforma, já de acordo com a nova, entre aspas, ortografia. Ou seja, Contra-Reforma nada mais foi do que a Igreja Católica contendo, entre aspas, a ideia de contendo aqui, tentando oprimir, tentando segurar, tentando controlar a ideia de Martim Lutero para poder permanecer com a sua força total. Bom, então eu tenho o protestantismo influenciando também nesse período do Barroco. Então perceba que eu tenho mais um problema aqui. Eu tenho a religião na balança. Sim, não, aceito, sou a favor da Igreja Católica, sou a favor de Martim Lutero e o protestantismo. Então, de novo, aparecendo dualidades. Bom, lembrando sempre, falou em Barroco, falou em conflito. Falou em Barroco, falou-se em ideias de dualidade. Grave essa palavra, dualidade. Bom,
seguindo para o próximo quadro, aí sim eu começo a falar de barroco propriamente dito dentro da literatura. Ou seja, eu vou falar das características, dos pontos principais dentro da literatura. Aquilo que o teu concurso, que a tua prova cobra. Normalmente você grava esses elementos e a partir destes elementos você vai ter subsídio para poder responder qualquer questão de concurso. Bom, a ideia principal cai muito em prova. A ideia é qual o marco inicial do barroco? É só a data? Claro que não. Além da data, você precisa saber o início, que é a Prosopopeia, de Bento Teixeira. Esta obra é considerada o marco inicial, ou seja, o ponto onde o barroco é considerado como existente. Bom, linguagem e ostentação. Boa, eu falei lá atrás que tem a ver com economia. O barroco está diretamente ligado a dinheiro. Se ele está diretamente ligado a dinheiro, eu tenho também a ideia de viver bem, mostrar que tem. Hoje é comum, você tem um iPhone, você tem um carrão, você tem tudo aquilo que a mídia gostaria que você tivesse, ou pelo menos que você sonha. Naquele período também não era diferente. Você não acredita que o nobre gostava de ostentar perucas cada vez mais lindas, roupas cada vez mais lindas e brilhantes, joias cada vez mais lindas? Então, se isso existe, eu tenho que ter ostentação. E eu falei que a literatura reflete a forma de pensar de um povo, eu tenho de novo a literatura representando a ostentação que está na cabeça do povo e dos nobres. Bom, nesse ponto, ostentação. Na literatura, dentro da escrita barroca, você vai ver que as escolhas das palavras não são aleatórias. Eles sempre querem buscar um rebuscamento, buscar uma forma de escrever de maneira mais culta, mais difícil, para que nem todo mundo tenha esse acesso. Não é qualquer um que pode ler e entender. Então, naquela época, ter esse conhecimento significava poder. Então, esse poder tem que ser trabalhado de maneira espontânea. Espontânea como? No sentido de escrevo, mostro e as pessoas percebem imediatamente que eu tenho o poder da palavra ou da escrita. E assim eu ganho admiração. Hoje você ganharia likes, né? Bom, depois eu tenho o exagero e o rebuscamento, como eu falei anteriormente. É muito exagerado. Todos os temas abordados pelo barroco são muito massificados. Se vai falar de Deus, fala muito de Deus. Se fala do pecado, muito do pecado. Se é uma crítica, a crítica volta inúmeras vezes. Bom, além disso, tenho mais alguma coisa que eu não escrevi aqui? Tenho. Eu tenho uma coisa chamada soneto. O que é o soneto? É a junção de 2 quartetos e 2 tercetos. Isso cai também em prova de montão. Às vezes a pessoa esquece que o quarto... Errei. Parou? Voltando. Bom, soneto é a junção de 2 quartetos e 2 tercetos. Nessa estrutura é uma marcação rigorosa do barroco. Esta marcação, ela precisa ser respeitada porque em concursos vão cobrar você. Eles vão botar a estrutura e vão perguntar, essa estrutura poética de 2 quartetos e 2 tercetos é chamada de quarteto? Não, não é quarteto, é soneto. Cuidado que ele pode brincar com a escrita e nessa escrita você pode cair. Bom, antíteses, metáforas e hipérboles são chamadas figuras de linguagem, generalizando. Figura de linguagem são formas de falar, formas de escrever, são sentidos possíveis. Essa polissemia de palavras e utilizações são muito utilizadas dentro do barroco. E essa ideia do barroco precisa ser massificada. Por quê? Como eu falei anteriormente, não é qualquer um que consegue ler e entender naquele período. Então, vamos lá. A primeira ideia das antíteses. Que são antíteses? Antitese, ou seja, antítese, grava isso. Então, eu tenho ideias opostas, contrárias, ou seja, bem e mal. Normalmente, no mesmo verso, você tem 2 palavras que são opostas, que se
contradizem ou que se opõem. Isto é a antítese. E aparece toda hora no barroco. Por quê? O barroco não é o conflito, não é a dualidade. Eu não fico em dúvida se eu vou para Deus ou se eu vou para a carne. Eu sou favorável ao que o meu coração sente ou o que Deus manda. Essa dificuldade de dizer uma coisa ou dizer outra vai gerar várias antíteses. Bom, além disso, as metáforas. Metáfora, comparação de elementos de universos diferentes. Quando eu falo que o meu amor é uma rosa, eu estou fazendo uma comparação direta entre amor e rosa. São duas coisas diferentes, mas que neste contexto têm o mesmo sentido. Além disso, nós temos a hipérbole. Ou seja, o que são as hipérboles? São hipermercado, ou seja, exageros. Estes exageros acontecem o tempo todo no barroco. Por que eu não falei de ostentação? Falei de ostentação, falei de luxo. Sempre tem que ser mais, sempre tem que ser o máximo. A perfeição é o objetivo. Se a perfeição é o objetivo, nada melhor do que a hipérbole, que é o exagero. Lembra quando eu dei a aula que eu falei lá, eu estou morrendo de saudade de você? Esse morrendo de saudades, eu estou exagerando. Eu sinto sua falta, eu quero você perto de mim. Porém, esse morrendo é um exagero e isso acontece também várias vezes no barroco. Bom, falei algumas vezes da palavra dualidade. Falei dualidade porque eu tenho duas. Primeira ideia da dualidade é o cultismo e a segunda, conceptismo. Para você gravar o que é uma coisa e o que é outra, grave sempre. Cultismo vem de culto, né? Valorização. Valorização de quê? Das palavras. Então eu vou escolher as melhores palavras, eu vou buscar as palavras que fiquem mais perfeitas, que vão gerar uma rima, que vão gerar uma sonoridade mais aceitável. Ou seja, eu preciso sempre de ideias e palavras. Qual é a ideia do conceptismo? Valorização de ideias. Então grave, cultismo, valorização de palavras, conceptismo, valorização de ideias. Estas ideias aqui podem ser contrárias. Aí a importância da antítese, metáfora e hipérbole. Atenção a esses objetivos. Para o último quadro, quase encerrando a aula. Representantes. Eu tenho dois representantes importantíssimos. Um, que é o Padre Vieira, ou Padre Antônio Vieira, nascido em Portugal. Veio para o Brasil muito jovem. Aqui se manifestou como um dos principais representantes da Igreja Católica. Lembra lá no início que eu falei de religião? Sim, Padre Antônio Vieira é responsável pela catequese dos índios. Mais à frente, lembra que eu sempre falo da primeira missa rezada no Brasil? Onde você tinha um representante da igreja, os índios, e ali foi uma foto, ou melhor, um quadro pintado, ou seja, existiu realmente a primeira missa? Aí fica para debater, nós trataremos disso em um próximo momento. Bom, Padre Antônio Vieira tinha objetivos, todos voltados para a religião, mas também como críticas. Ele tinha as profecias, as cartas e os sermões. Mais conhecido e mais valorizado pelos sermões, que eram pregações que induziam um posicionamento, um questionamento, uma crítica a situações sociais momentâneas e específicas, principalmente no que se dizia aos índios, essa colonização que nós sabemos como foi. Bom, o principal sermão, e aquele que cai no concurso sempre, sermão da 60ª, crítica ao gongorismo dos padres dominicanos. Ou seja, essa marca rigorosa da Igreja Católica era uma de suas críticas. Ele precisava de representantes da Igreja que enxergassem o nativo brasileiro, e principalmente os índios, que tivessem um cuidado a mais, uma atenção específica. Bom, e o segundo representante é aquele que todo mundo gosta, conhecido como Boca do Inferno, chamado Gregório de Matos Guerra, ou Gregório de Matos. Ele tinha poesias lírica, sacra, satírica e erótica. Eu vou falar cada uma delas para vocês chamando a atenção. Como assim chamando a atenção? Você tem a lírica, que era só a valorização do belo, a valorização da poesia. Você tem a ideia da sacra,
que era sempre uma valorização da igreja. Como assim, Celso? Valorização da igreja? Pensa bem, eu preciso de quê? Eu preciso de dinheiro. Se eu preciso de dinheiro, eu vou fazer obras para valorizar. Essas obras iam valorizar quem? Se a obra é sacra, vai valorizar a igreja. Quem me pagava? A igreja pagava para que eu criasse obras para a valorização da igreja. É quase que um marketing. E nesse momento você vai pensar de um outro cara que pede uma nova aula, que é Aleijadinho, que praticamente criou a ideia que nós temos sobre Minas Gerais. Todo mundo que vai a Ouro Preto vai querendo enxergar as obras de Aleijadinho. E isso vale uma aula. Bom, satírica, aí vem a brincadeira do Gregório, boca do inferno. Ele criticava todo mundo, falava de todo mundo. E essa fala e crítica a todos e a tudo era chamado de inferno. Ele era realmente infernal. Tem um poema, um soneto dele chamado Pica-Flor, onde ele critica e zomba de uma freira que chamou de Pica-Flor. Ou seja, por quê? Porque ele era narigudo. E para responder à ideia da freira, imagine o que ele chamou de flor e o que ele queria picar. Aguarde. Bom, e a erótica, como eu acabei de falar do Pica-Flor. Ele tem uma ideia muito sexual das suas obras. Ele tem uma visão da mulher muito específica. E ele brinca de uma maneira muito peculiar sobre isso. Bom, então, neste momento, eu encerro essa passagem com início, meio e fim sobre o Barroco e, a partir de agora, você vai às questões que estão no nosso site e na nossa apostila para poder colocar em prática. Valeu?